Glória a Deus! Estamos aqui na nossa aula 4.1, a continuidade sobre a natureza e as atividades dos anjos. Eu indico você a pegar sua Bíblia, um papel, uma caneta, um marca-texto, para estarmos lendo, coincidindo e passeando pelas passagens bíblicas, tá bom? Passeando pela Bíblia. Vamos lá. Hoje nós iremos estar lendo menores versos, tá bom? Nós estamos falando aqui. E vamos lá, cadê? É fácil. Poucas coisas, fácil, tá bom? Aula 4.1, continuidade da nossa primeira aula, que já foi de meia hora praticamente. Essa aula aqui vai ser mais rápida. Os anjos, eles podem ver a sua face. Nós vemos essa confirmação em Mateus, verso 18, 10, que nos diz assim: Vede, não desprezei algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que estás nos céus. Nós vemos aí essa confirmação. Eles estão em submissão a Cristo. Nós vemos isso em 1 Pedro, tá bom? 1 Pedro, você vai passar o livro de Hebreus, você vai passar o livro de Tiago e vem 1 Pedro. Em 1 Pedro, no seu capítulo 3, verso 27, tá bom? Vamos lá. Oxi, cadê? Não, falei errado. Perdi aqui. Não. Peraí, eu vou achar. Opa, perdi. Vamos lá. Eles são superiores aos seres humanos. Hebreus 2, do 6 ao 7. Aqui tá com alguns erros ortográficos. Então, fica difícil para mim falar para você depois aqui para procurar, tá? Alguns erros. Hebreus 2, do 6 ao 7, que nos diz assim: Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos de glória e de honra. O coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Tá bom? Eles são superiores. Eles habitam nos céus. Marcos 13, capítulo 13, verso 32. Nós vemos essa confirmação. Tá bom? Marcos, no seu capítulo 13, verso 32. Eles habitam nos céus. Diz bem assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aqui nós temos uma exortação à vigilância, que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, nem o momento. Senão o Pai. Nem os anjos, nem o Filho, apenas o Pai. Nós vemos também a confirmação disso em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que venhamos anunciar, será anátema. Tá bom? Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Nós vemos que eles podem aparecer de forma humana. Aqui nós vimos isso em Hebreus 13, 2. Hebreus 13, 2, tá bom? Nós vemos aqui, que eles podem. Não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedam anjos. Gênesis 18, do 2 ao 2 e 16. Vamos lá. E levantou-se seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele, vendo-os, correu da porta da tenda
ao seu encontro e inclinou-se à terra. Verso 16. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Nós vemos também aqui, em Gênesis, no seu capítulo 19, verso 1, que eles podem aparecer de forma humana. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló, assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com terra. Então nós vemos que nós temos uma exortação em Hebreus para tratar a respeito da hospitalidade, porque muitas das vezes nós estamos hospedando anjos, tá bom? Então eles podem sim aparecer de forma humana. Nós vemos que eles revelaram a lei de Deus a Moisés. Isso nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 7, verso 38. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 38, que aqui se trata da defesa de Estevão. Ó, bem assim. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, tá bom? E nós vemos aqui também em Gálatas, capítulo 3, verso 19, que eles revelaram a lei de Deus a Moisés. Gálatas 3, 19. Vamos lá. Ó. Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Nós vemos aqui essa confirmação, mais uma vez. Vemos também em Hebreus 2:2. Hebreus, capítulo 2, verso 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Tá bom? Nós vemos isso. Nós vemos que eles regozijam-se por um só pecado que se arrepende. Isso em Lucas, no seu capítulo 15, verso 10. Lucas, capítulo 15, verso 10, que nos diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Então há alegria, né? Alegria dentre os anjos. Vamos lá. Eles servem em prol do povo de Deus. Vamos ler apenas Hebreus, capítulo 1, verso 14. Por mais que existem demais versos. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eles servem a favor do povo de Deus. Mateus, capítulo 18, verso 10. Vamos lá. Vede, não desprezei algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que estás nos céus. Eles observam o comportamento da congregação dos cristãos. Isso nós vemos em 1 Colossenses 1:10 e 1 Timóteo 5:21. Então vamos abrir no livro de Colossenses, tá bom? Ó, Colossenses 1:10. É Colossenses 1:10. Ó, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E também em 1
a Timóteo, capítulo 5. Primeiro a Timóteo, capítulo 5, verso... Vamos lá. Primeiro a Timóteo, capítulo 5, verso 21. Vamos lá. Ó. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Ok? Entenderam? Mais uma confirmação bíblica que nós encontramos, que nós vemos. Eles não se casam, tá bom? Mateus 22, 30, capítulo 22, verso 30, nos traz essa confirmação. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu, tá bom? Não casam e não dão em casamento. Eles nunca vão morrer, nunca morrerão. São eternos, tá bom? Em Lucas 20, verso 34 ao 36. E respondendo-lhe Jesus, disse: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Nós vemos essa confirmação. Nós vemos também que eles não devem ser adorados. Apocalipse capítulo 19, verso do 9 ao 12. Adora apenas a Deus. Ó. Apocalipse 19, verso do 9 ao 2 nos diz bem assim: e disse-me, escreve bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as veredas palavras de Deus? E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não façais tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eles utilizam das mesmas medidas que os anjos, que os homens, tá bom? Apocalipse 21, capítulo 17. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo, tá bom? E eles também podem comer tanto a comida humana quanto a comida angelical. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 19, verso 3, quando Ló recebe e dava de comer para eles. E também vimos isso em Salmos número 78, verso do 23 ao 25, ó. Nos diz bem assim, ó. E ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas do céu, e choverá sobre eles o maná para comerem, ele lhes dará o trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. O seu estado natural, os anjos eles podem se mover em velocidades e não estão confinados a espaços como nós. Eles são limitados tanto em conhecimento quanto em poder. Eu vou ler apenas Apocalipse 12, 7. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Ó, vamos lá. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam contra o dragão e os seus anjos. Também vamos ler Mateus, capítulo 24, verso 32. Vamos lá. Mateus, capítulo 24, verso 32.
Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Às vezes eles ajudam a interpretar profecias e visões proféticas. Nós vemos isso em Daniel, capítulo 7, verso do 15 ao 16. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Tá bom? Nós vemos isso em Daniel. Eles castigam os inimigos de Deus. Apocalipse, no seu capítulo 14, verso 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Apocalipse 16, 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande, tá bom? Eles lutam contra as forças demoníacas. Nós vemos isso em Apocalipse 12, do 7 ao 9. Ó. E houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo. E Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Eles lutam contra as forças demoníacas. Eles não se casam. Eles castigam o inimigo de Deus. Eles ajudam a interpretações e visões. Eles guiam. Eles livram. São demais. Eles conversam entre si. Apocalipse 14, verso 18. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vinde-ma os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E eles demonstram preocupação e consternação, como quando o apóstolo João ele errou ao querer adorar o anjo, que eles deram a correção falando: ó, adora apenas a Deus, sou teu irmão, adora somente a Deus, porque as palavras de Jesus são profecias. Adora apenas a Deus, adora somente a Deus, não me adore. Eles demonstraram uma preocupação, tá bom? Como eu falei para vocês, essa nossa aula, ela seria rápida, tá? Ela seria rápida. Acabou. Nós vamos para a próxima aula, aula 5, nós vamos falar sobre seu Criador. Nós iremos tratar a respeito do Criador. Obedientes, reverentes, sábios, mansos, poderosos e santos. Tá bom? Pessoal, próxima aula, espero vocês aqui. Até!